E a Netflix acabou de lançar uma nova série chamada The Playbook, Estratégias para Vencer. É uma minissérie, na verdade, conta com 5 capítulos, e o legal é que cada um deles é uma entrevista com um diferente treinador de uma diferente modalidade. A série logo começa no primeiro capítulo com Doc Rivers, que para quem acompanha a NBA sabe que é o técnico que acabou de ser demitido do Los Angeles Clippers após aí fracasso nos playoffs esse ano. Doc Rivers, nessa série, ele conta principalmente a respeito ali do ano de 2008, que ele foi campeão com o Boston Celtics, o time que tem o maior número de títulos da NBA, pelo menos até o final dessa temporada, isso se o Los Angeles Lakers não empatar, chegar também a 17 títulos. E esse que foi o último título do Boston e o primeiro e único título do Doc Rivers como treinador. Ele conta os elementos ali que levou aquele Big Three, né, composto por Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett, a conseguirem chegar a botar as mãos na taça, tudo que aconteceu ali para que aquele time se tornasse vencedor. Várias estratégias, essa é a premissa da série. E no terceiro capítulo, o destaque foi para José Mourinho, que foi o representante de técnicos de futebol na primeira temporada da série. Mourinho já começa a série mostrando características muito diferentes de Doc Rivers, porque enquanto Doc Rivers fala sobre o nós e não o eu, e a capacidade que aquele elenco teve de conseguir se solidarizar um com o outro e através do outro conseguir chegar no objetivo final, que era o título, e não individualizando nada, o Mourinho ele já começa com uma frase, ele é perguntado ali meio que em off, não sei se em off, mas eles usam isso como se fosse um making off logo no início para inclusive brincar com a personalidade do Mourinho. Já começa assim o episódio dele, eles perguntando se o Mourinho não quer falar a respeito de alguém, onde ele aprendeu as coisas que ele usa hoje em dia. Ele falou, não, isso não saiu de ninguém, tudo isso veio de mim, mostrando a sua personalidade, que é conhecida. Quando ele chega no Chelsea ele fala que ele é o The Special One, né, o especial, depois ele sair do Porto, quem não se lembra disso. Ele sempre foi um cara que para muitos é egocêntrico, para muitos é metido, no português claro, para outros é um cara apenas de personalidade forte. Mas não é esse o ponto que leva o título desse vídeo, que é o ponto que eu acho que mostra porque que o Mourinho deixou de ser o grande técnico que era. Eu sei, estou gravando esse vídeo após a partida entre Tottenham e Chelsea. O Tottenham se classificou nos pênaltis, passou para as quartas de finais da Copa da Liga Inglesa, mas convenhamos, embora esteja ainda num grande clube da Europa, o Mourinho não ganha um grande título europeu, e não falo nem de Champions League, falo de uma grande liga desde aquele Chelsea que ele foi demitido na temporada seguinte, que depois chegou a ser campeão de novo com o Conte. Enfim, já faz bastante tempo que o Mourinho não ganha um título de real relevância no futebol europeu. E o porquê que eu acho que isso vai demorar cada vez mais a acontecer? Acho que a série, esse episódio do Mourinho responde bem. Eu não quero spoiler, mas muita coisa que a série passa ali, a gente já conhece. A passagem do Mourinho pelo Porto, a passagem do Mourinho pela Inter de Milão, pelo próprio Chelsea, a primeira, pelo Real Madrid, enfim. E fica muito evidente assim como quais são as características que levou o Mourinho a se tornar um grande vencedor. E é muito legal porque eu não sabia de muita coisa no primeiro trabalho dele no Porto. Ele pega um Porto esfacelado, um Porto que estava completamente, a torcida inclusive estava abandonando o time, não indo mais aos estádios, não estava mais lotando o estádio do Dragão, estava de saco cheio com um time que não ganhava nada há muito tempo, o time muito mal, e ele assume o time e ele faz uma peneira em campos locais para trazer jogadores desconhecidos, gastando muito pouco, mas trazendo jogadores cuja principal qualidade que ele buscava não era nem um aspecto técnico, mas era o coração desses jogadores, o quanto esses jogadores combatiam, se esforçavam, davam tudo de si. E olhando para essas características, ele monta aquele Porto que veio a ser depois campeão português e campeão da Champions League. Inclusive tem uma história muito legal no documentário que é aquele jogo contra o Manchester United. O Manchester United era o melhor time do mundo na época, segundo o próprio Mourinho, e o Porto ganha de 2-1
no Dragão o primeiro jogo e estava perdendo de 1-0 e sendo desclassificado por conta do gol fora, até os acréscimos do segundo jogo no Old Trafford, quando sai aquele gol de falta, eles conseguem empatar, se classificar e dali rumar ao título da Champions, aquele time que tinha o Deco, tinha o Carlos Alberto, tinha o Derlei e tantos outros jogadores, que inclusive depois acabou sendo campeão do mundo em cima do Once Caldas, já com o Diego no time, já não era mais o Mourinho, que rumou dali a Inglaterra, foi treinador do Chelsea por 3 temporadas. Ali mostra um pouco dessa característica do Mourinho, por que ele conseguiu ter tanto sucesso. Ele é um cara que entra na mente dos jogadores, é o famoso motivador, de maneira brutal. Precisa ver como o discurso dele mexe com os caras. Na Inter de Milão não foi diferente. Ele saiu do Chelsea, ele fala, a gente aqui como treinador, a gente está muito acostumado a ver o time demitir os técnicos. É uma realidade muito dura e eu fiquei feliz de eu pedir demissão do Chelsea para treinar um time que eu queria treinar e foi para a Itália. Foi campeão, levou também a Inter, que não ganhava há bastante tempo, foi bicampeão do Scudetto e levou a Inter em 2010 a ser campeã da Europa. Quem não se lembra, aquele time de 2010 que tinha os brasileiros Lúcio, Maicon, Júlio César, enfim, com 2 gols do Milito em cima do Bayern de Munique, que jogou naquela final de 2010. Nunca vou esquecer, assisti esse jogo, na época narração do Paulo Mino na ESPN, comentários de Trajano e PVC. Jamais vou esquecer essa partida, marcou pra mim. Tinha o Sneijder, que na minha opinião naquele ano merecia ter sido bola de ouro, pela Copa do Mundo que fez, chegando à final, pela Champions que fez, pelo Campeonato Italiano que fez, e o Sneijder não apareceu nem entre os 3 na votação da FIFA, pra mim uma vergonha completa, mas isso é um parênteses. E o Mourinho ele sai da Inter de Milão e mostra aquele episódio conhecido dele saindo do carro. Ele explica por que ele não voltou para Milão com os jogadores. Ali ele já tinha recebido a proposta para treinar o Real Madrid. E ele explica por que ele não foi para o ônibus, voltando com os jogadores. E relembra aquele momento que eu achei lindo, que é ele saindo do carro, ele vê o Materazzi parado, ele sai, vê o Materazzi, ele abraça o Materazzi e os dois choram sem trocar nenhuma palavra e ele volta para o carro e ele sai chorando. Dali ele vai para o Real Madrid, que foi o maior, segundo ele, o maior desafio da carreira. O Mourinho, quando ele fala do Real Madrid, questões de treinamentos, quando já está nessa parte da série, ele repete constantemente uma coisa que me chamou muito a atenção, que deu ideia para esse vídeo inicialmente e do porquê que eu acho que ele nunca mais vai se tornar aquele cara do tamanho que ele foi um dia. A gente sabe que o futebol está em constante evolução, né? E uma característica está se perdendo ao longo do tempo, que é essa característica do motivador. Veja que Filipão, Luxemburgo foram técnicos muito vencedores. Hoje eles lutam para manter times competitivos aqui no Brasil, ainda com muito investimento. Filipão há pouco treinou o Palmeiras, foi campeão, foi. Mas no ano que vem os caras mandaram ele embora e a torcida queria que ele vazasse, porque não durou muito tempo aquele estilo de jogo dele. A mesma coisa o Vanderlei, não sei se ele vai ser campeão no Palmeiras, ganhou o Paulista ali, tudo mais, que foi suficiente para se manter no cargo, mas é um cara muito cobrado, ainda muito longe de praticar aquele futebol que praticou um dia, sim, com muitos craques, diferente do que tem hoje. Mas taticamente a gente não vê nesses dois técnicos hoje em dia uma grande evolução em suas carreiras, mas são muito motivadores. Como você acha que o Filipão conseguiu ser campeão agora com o Palmeiras? Se não foi pela motivação, é um cara que consegue entrar na cabeça dos jogadores. Essa característica, essa qualidade ele sempre teve, né? E o Mourinho sempre teve isso, muito latente. Em determinado momento, que ele explica uma estratégia que ele utilizou na final da Copa do Rei contra o Barcelona, naquele jogo que o Real Madrid ganhou de 1-0, gol de cabeça do Cristiano Ronaldo, que foi uma invenção tática dele, foi a primeira partida que o Cristiano Ronaldo jogou como 9 na carreira, e ele explica o porquê que ele transformou o Ronaldo em 9, porque o Ronaldo até então ele era um ponta clássico esquerda, veio do Manchester United jogando assim, já tinha sido o melhor do mundo jogando assim pelo Manchester, e chegou no Real Madrid com essa característica. E ele falou, cara, não dava pro Ronaldo jogar ali porque ele ia enfrentar o Daniel Alves, que é o lateral direito que mais ataca no mundo. Ele ia ficar no campo de defesa o tempo inteiro, então eu tinha que colocar ele solto para que a função dele fosse fazer gols. Eu tinha 3 centroavantes disponíveis para a partida, todos ficaram no banco porque eu quis colocar ele ali, e ali ele decidiu.
legal, a estratégia deu certo, assim como outras tantas. Muita gente se lembra da invenção tática defensiva do Mourinho, quando o Guardiola colocou, isso não tem no documentário, mas eu lembro bem dessa discussão, quando o Guardiola colocava o Messi como falso 9 para flutuar entre as duas linhas de 4 dos rivais. E aí o Mourinho inventa o Pepe ali no meio, fazendo o 4-1-4-1, o tal do 4-1-4-1 se popularizar no mundo inteiro. Foi o Mourinho que inventou essa bagaça. Pelo menos o cara que popularizou isso num grande clube europeu e que fez com que na Copa seguinte a maioria das seleções estivesse jogando justamente nesse raio do 4-1-4-1, por invenção do Pepe ali perseguindo o Messi entre linhas. E isso fez com que o Real Madrid, que tomava vários sacodes do Barcelona, aquele 5-0 já com o Mourinho, tudo isso parasse no momento que o Mourinho conseguiu entrar nesse antídoto, enxergar esse antídoto. Então, um técnico defensivamente muito bom e que treina muito bem as equipes. Mas uma coisa me chamou a atenção, quando ele fala individualmente dos jogadores e nos seus movimentos de ataque. E aí eu vou pegar um gancho na entrevista que eu vi ontem no programa Bem Amigos do Sport TV. Não sei se todo mundo pôde acompanhar, mas o Marinho deu uma entrevista muito legal e longa lá pro pessoal do Bem Amigos. Em dado momento, ele é chamado a atenção, ele tá falando sobre o pessoal que ele trabalhou, e ele fala que o Sampaoli ensinou ele a jogar futebol. Bom, eu vi o Marinho chegando no Santos e vi completamente a modificação que o trabalho do Sampaoli fez com o Marinho. Assim, é muito diferente o Marinho quando ele chega e no final do ano, treinado pelo Sampaoli. Muito diferente, são jogadores muito diferentes. O Marinho virou um jogador muito mais associativo, um jogador muito mais de equipe. E até hoje, nesse ano muito bom que ele faz, que é um dos melhores jogadores do Brasileirão até aqui, ele colhe os frutos desse treinamento que o Sampaoli deu para ele. O que isso significa? Que o Sampaoli é um treinador que, além de treinar suas equipes, ele treina os jogadores. Ele tenta melhorar o jogador como profissional, né? Tenta extrair o máximo daquele jogador. E essa é uma característica muito da escola do Sampaoli, que é a escola Bielsa. Pega o depoimento dos jogadores do Leeds United, que agora foram campeões da Championship, ficaram a um passo de se classificar na temporada anterior, inclusive, se classificaram nessa com título, e estão aí fazendo uma Premier League bem indigna. Perdeu para o Liverpool de 4-3 na primeira rodada, ou 5-4, foi 4-3, e depois ganhou os 2 próximos jogos, tem 6 pontos. Só perdeu para o campeão inglês, que está com 100% de aproveitamento até aqui. É uma característica do Bielsa, você melhorar os jogadores. Pega a declaração dos jogadores do Leeds para você ver, tem muitas por aí fáceis de encontrar na internet. Outro cara que faz isso, que também se você vê qualquer tipo de declaração dos seus jogadores, é o Pep Guardiola. Ele tenta melhorar. Se você assistir aquele documentário que tem na Amazon Prime, que é All or Nothing, caso algum engano, tudo ou nada, acho que é All or Nothing, Manchester City, você vê como que o Guardiola tenta melhorar os jogadores individualmente no vestiário. É impressionante isso. O trabalho do Guardiola, ele repete isso várias vezes nas entrevistas que ele dá para esse documentário, a tua gana de que se ele fizer um jogador ser melhor do que ele foi um dia, o trabalho dele ele vai estar satisfeito com aquilo. Já o Mourinho nessa série repete mais de uma vez que ele não treina jogadores. Inclusive ele diz, o jogador tem que encontrar o caminho do gol sozinho. Eu armo equipes, eu dou instrumentos para eles se posicionarem. Mas o caminho do gol, as jogadas, são eles que vão encontrar. Eu não vou ensinar fulano de tal a matar a bola no peito, a se posicionar, a dominar de canhota, de direita. Isso ele já tem que saber. O que eu vou fazer é ele jogar dentro daquela equipe. São conceitos. São conceitos. Agora, nesse cenário, a gente viu, por exemplo, questões que a gente fica na dúvida. Kevin De Bruyne. Quem contratou o Kevin De Bruyne pela primeira vez num grande cenário da Alemanha, vindo da Alemanha, foi o Chelsea, cujo técnico era José Mourinho. Eu lembro que a imprensa pedia, a torcida pedia, e ele, como sempre, foi inimigo da imprensa. Isso também está documentado nessa série, né? Ele fala o porquê que ele é inimigo da imprensa, inclusive. Ele xingava e falava, vocês não estão acompanhando o treinamento, ele treina mal e que não sei o quê. O que aconteceu? O De Bruyne voltou para a Alemanha, foi muito bem e hoje faz o sucesso que faz na mão do Guardiola. Foi o melhor jogador da temporada passada da Premier League, mesmo o Manchester City não sendo campeão.
Jogou demais, foi o principal jogador do time. Outro jogador que há 2 temporadas foi o melhor da Premier League, Mohamed Salah. Quem foi o primeiro time a contratar Mohamed Salah de um cenário desconhecido, antes dele jogar na Roma? Chelsea, também do Mourinho. Mal utilizou o jogador, não soube aproveitar e desenvolver o jogador, que acabou se desenvolvendo na Roma, e depois o Liverpool foi lá, comprou, e depois a história todo mundo sabe. Salah, inclusive, campeão da Europa, com o Liverpool, campeão inglês, enfim. Já foi, inclusive, terminou a temporada do Liverpool sendo artilheiro e líder de assistência da competição. Também passou por Mourinho, que não descobriu seu talento. Me parece que o Mourinho tem muito mais a característica de trabalhar com jogadores prontos, que ele não precisa ensinar nada. E eu acho que essa característica tem ali uma data de validade muito maior. E que por isso Mourinho não deve ser mais aquele cara que foi, que arrematou 20 títulos ali em 10 anos, 25 títulos em 10 anos. Acho muito difícil que ele volte. E se ele não der certo pelo Tottenham, acabou de se classificar, relembro, mas na Premier League começou já mal para as pretensões do Tottenham, são 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, ou seja, 4 pontos, meio de tabela. Se ele não conseguir mostrar no Tottenham que ele consegue voltar a ganhar, porque o Tottenham mandou embora Maurício Pochettino, que tinha sido finalista da Champions League, e trouxe Mourinho porque achava que poderia ser melhor. Até agora tem sido muito pior. Não vai ter toda essa paciência, não. Vamos esperar para ver. Eu acho que Mourinho nunca mais volta a ser aquele cara que foi um dia. Dificilmente veremos ele levantando um torneio de Champions League de novo. Mas quero saber a sua opinião. Claro, não tenho bola de cristal. São só, como diria o rapaz lá do sexto round, os meus 2 centavos. Quero saber o que você acha, comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não conhecia, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.